O assunto que está no mérito da questão de hoje é a Central de Processamento Eletrônico, a CPE. A ideia surgiu há 10 anos em razão do então panorama da Justiça Sul-Mato-Grossense, que era o seguinte: aumento na demanda, dificuldade de formação da força de trabalho, de servidor em comarcas do interior, de treinamento, de reposição e nomeação de servidores e falta de padronização de trabalho. Desde então, o objetivo principal da CPE é agilizar e aperfeiçoar as atividades jurisdicionais de forma a possibilitar o aumento do número de processos trabalhados por usuário, objetivo que tem sido cumprido e copiado. Mas o modo tão avançado de trabalho da central, por vezes, gera dúvidas sobre os seus mecanismos e suas competências. Por isso, você acompanha agora uma entrevista com o juiz diretor da CPE, Olivar Augusto Roberti Coneglian. Então, vamos lá. O que é realizado pela CPE? Olá, Fernando. Olá a todos. A Central de Processamento Eletrônico, ela realiza parte dos serviços que antes eram feitos pelos cartórios. A Central de Processamento Eletrônico é um formato moderno, onde não só em Mato Grosso do Sul, mas em vários estados da federação estão seguindo, onde se concentra em um mesmo lugar, sobre um mesmo comando, a produção e o controle dos documentos de atos judiciais. É importante colocar o seguinte: a CPE não é o juiz, a CPE não é o cartório e a CPE não substitui o juiz e o cartório. Ela é um órgão de apoio em que documentos lá são produzidos, em que se auxiliam esses outros atores dentro do universo do judiciário. É uma engrenagem aí para agilizar esses serviços, né? Isso mesmo. A CPE, na verdade, é um grande motor que veio a se somar aos outros elementos que ali existem. E quantos profissionais fazem parte da CPE hoje? Qual é a estrutura, não só de pessoa, mas física também, né? A Central de Processamento Eletrônico, juridicamente, ela é uma secretaria do Tribunal de Justiça. É importante que isso se coloque. Então, nós falamos que a CPE é o nome fantasia. Ela hoje está constituída com em torno de 540 servidores. E nós falamos em torno de 540, por quê? Porque como é um número bastante elevado em relação ao estado de Mato Grosso do Sul, existem pessoas que estão chegando e saindo. E como ali existe uma mão de obra muito qualificada, é lá que vários outros atores de dentro do judiciário vão buscar sua mão de obra. Então nós falamos o seguinte, que na CPE estão lotados em torno de 540 servidores, mas lá efetivamente estão em torno de 500. Por que isso? Vamos dar exemplo. Existe em um gabinete ou existe em uma determinada comarca um analista que está em licença maternidade. Normalmente vão se buscar na CPE a pessoa para substituir aquele que está de licença maternidade. Por quê? Porque como o número de pessoas nos outros setores é reduzido e lá existe um número maior, a CPE acaba por vezes sempre ajudando outros setores do Poder Judiciário. E como que eles estão distribuídos? Esses servidores têm em todas as comarcas? Deixa a gente entender isso, né? Os servidores eles estão, na sua grande maioria, em Campo Grande, no prédio do Sijus. Para quem não conhece, o prédio onde funcionam os juizados especiais, eles ficam fisicamente lá. Além disso, em algumas comarcas existem alguns núcleos da CPE. Então você vai em Dourados, lá existem em torno de 18 servidores. Você vai em Aquidauana, por exemplo, lá existem 4 servidores. Mas todos eles subordinados a Campo Grande. É interessante porque, a despeito de estarem em localidades distantes, eles estão sobre um mesmo comando. Este mesmo comando, na verdade, não sou eu nem a diretora. Na verdade, existe todo um conselho de supervisão em que funciona e dão os nortes que vão seguir a Central de Processamento Eletrônico. E mesmo assim, a gente pode afirmar, dizer que todas as comarcas elas estão integradas à central? Sim, isso daí pode-se afirmar com certeza absoluta. E para se ter uma ideia, em Mato Grosso do Sul, 98%, quase 99% dos feitos e procedimentos que tramitam no Judiciário de Mato Grosso do Sul tramitam também na CPE. Não é que só tramitam só na CPE,
tramitam também na Central de Processamento Eletrônicos, estando um número muito pequeno fora, por suas características, algumas similitudes, alguns pontos algumas questões são muito detalhadas que aí então não estão na CPE, como por exemplo a questão da auditoria militar, como a questão das medidas protetivas em relação à Maria da Penha e a execução penal. O restante tudo é processado, tanto nos cartórios quanto na Central de Processamento Eletrônico. Nossa, daí se vê o peso que tem, né? A central, esse serviço, na verdade, né? Nós costumamos, não, essa é uma realidade. A Central de Processamento Eletrônico, ela produz o serviço fim do judiciário. Assim como os gabinetes, assim como os cartórios, a atividade desenvolvida é uma atividade fim, ou seja, para entregar ao jurisdicionado a prestação jurisdicional. Na verdade, é até o mesmo nome, prestação jurisdicional, mas assim, é onde o judiciário está entregando o seu serviço. Uhum. E por que também se pode afirmar sobre a CPE que ela é uma via de entrega mais rápida? Como que a gente pode entender isso? Olha só, a Central de Processamento Eletrônico ela veio em decorrência, não só em Mato Grosso do Sul, mas em outros estados, por algumas necessidades. A primeira necessidade é a padronização dos atos. Então, se nós estamos em Corumbá, se nós estamos em Três Lagoas, um formal de partilha tem que ser igual. Não é um formal de partilha de um jeito em Corumbá, do outro jeito em Três Lagoas. Então, ela veio para uniformizar, em primeiro momento, todos os procedimentos. Segundo, ela tem característica que não tem um atendimento ao público externo. Com isto, o servidor na Central de Processamento Eletrônico trabalha no que se denomina em administração de hiperfoco. Como ele trabalha em hiperfoco, ela tem uma produção maior. Não que o servidor que está no cartório não trabalhe, não, longe disso, é que ele faz outras atividades como atendimento ao público que demanda outro tipo de atividade. Mas naquelas atividades que estão dentro da Central de Processamento Eletrônico, são feitas com hiperfoco. E terceiro, como isso se trabalha com padronização, como se trabalha com hiperfoco, tem uma terceira característica, que é um número menor de pessoas para desenvolver as mesmas atividades. Isso faz com que tenha para as administrações uma economia e uma possibilidade de aplicação de dinheiro em outros lugares. Então, uma dessas questões que agilizam o serviço, que é a questão da centralização do processamento, quais os outros benefícios de centralizar o processamento? A grande questão, assim, outros benefícios que nós podemos colocar é o seguinte: não está o jurisdicionado necessitando saber se acontece isso com uma pessoa ou com outra pessoa. Vamos colocar de um outro formato. Se eu estou morando na cidade de Jardim e por acaso as pessoas trabalham em Jardim, teve lá um servidor que está com licença maternidade e outro teve um problema de saúde, como é absolutamente normal. Quando ocorre isso nas comarcas, normalmente a produção dos serviços cai muito. E com a Central de Processamento Eletrônico estando em um local, você tendo essa mobilidade de pessoas, consegue-se que a produção continue a mesma. O que nós colocamos é o seguinte: a Central de Processamento Eletrônico ela é um trem moderno funcionando. Ela não é uma Ferrari, ela não é um carro de corrida, mas ela é um trem moderno. Isso evite que em alguns momentos a população tenha que se socorrer de uma carroça. Vai chegar lá, quem sabe chega nessa Ferrari. Os servidores da CPE, o senhor já colocou aqui, eles não prestam atendimento ao público externo. Então, quem, né, as partes, os advogados, defensores públicos, procuradores, promotores de justiça, assim, o que eles devem fazer? Quem eles devem procurar? De plano, eles devem procurar os cartórios. E aqui, Fernando, nós temos que deixar uma coisa muito forte, muito gravada, que foi uma decisão política tomada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Qual é? É a de manter os cartórios. CPE não é cartório, cartório não é CPE. Por que a gente tem que destacar isto? Porque em alguns estados da federação acabaram com os cartórios. Ocorre que pelas características do nosso estado, nós temos as distâncias entre os municípios muito grandes. E se nós tirarmos os cartórios das localidades, nós vamos deixar de prestar um serviço muito grande para a população. Então é imprescindível a manutenção desses cartórios. E aí então, quem procurar? Os cartórios. Por quê? Porque o cartório pode fazer tudo o que a CPE faz. A CPE não pode fazer algumas coisas que o cartório faz, mas os cartórios podem fazer tudo que a CPE faz. E mais, os magistrados têm obrigação de morar nas comarcas. Então, se tem alguma coisa emergencial, para quem que eles vão procurar? Para quem que os advogados vão
para os magistrados que estão naquela localidade, que vão se socorrer dos cartórios. Ah, mas conversei com o magistrado, não deu certo, conversar com o cartório, não deu certo, eu fico então sem ter como ter contato? A CPE tem hoje um meio de comunicação que foi criado há pouco tempo, chamado CPE Atende, mas ele é tão somente se a pessoa não consegue as respostas no cartório, porque lá sim é o local onde as pessoas têm que conseguir a primeira informação. Quer dizer, como o senhor bem colocou aqui, um apoia o trabalho do outro, então, e é uma experiência que tem funcionado, porque já dá para avaliar isso, que são 10 anos de CPE, né? Na verdade, um não vive sem o outro. Se a CPE vai mal, os cartórios vão mal. Se os cartórios vão mal, a CPE vai mal. E é até curioso, porque nós podemos hoje demonstrar em números que aqueles locais que abraçaram, que tem uma parceria com a Central de Processamento Eletrônico, os cartórios estão, naquela linguagem popular, muito mais redondos que lugares que eventualmente ficam só no que diz respeito a eventuais atritos. Para colocar uma situação, Fernanda, eu sei que eu estou um pouco me alongando, mas se nós pegarmos hoje, por exemplo, os juizados já estão absolutamente em dia no que diz respeito à CPE. Os procedimentos criminais, fora uma falha ou outra, mas eles já estão em dia. E estamos caminhando para os que da área civil também entrem em dia. Ou seja, se nós tínhamos cartório que pela falta de pessoas, não é porque os servidores não trabalhavam, longe disso, mas por falta de pessoas, estavam com expedientes há 2 anos, tínhamos lugares há 2 anos e meio com expediente atrasado, nós estamos reduzindo muito esta demora. No próximo bloco, a gente conversa um pouco mais sobre o que cabe à CPE e o que cabe aos cartórios. Não saia daí. Imagine uma grande empresa com centenas de milhares de clientes, uma universidade, um banco, uma seguradora, uma construtora. Todos os contratos que elas fazem com seus clientes, eles são idênticos, eles são iguais, muda apenas o nome da pessoa. E imagine que uma cláusula desses contratos, ou algumas, sejam ilegais, sejam nulas. Centenas ou milhares de pessoas entram com ações individuais para resolver esse problema, para questionar esse direito. Nas varas de direitos coletivos, o Ministério Público entra com uma única ação e nessa única ação você resolve o problema de todos esses clientes. Isso é um processo coletivo e isso é o que nós fazemos. De volta com o mérito da questão sobre a Central de Processamento Eletrônico, a CPE, eu sigo conversando com o juiz diretor do serviço, Olivar Augusto Roberti Coneglian. Quais os instrumentos de alinhamento procedimental, né? O que acha de seguirmos aí, magistrado, essa explicação por departamento? Fica melhor? Tá. O que nós podemos falar sobre o instrumento procedimental, os IAPs, que chamam, adoram siglas, é o seguinte. Lembra que nós conversamos que a CPE não existe sem cartório e cartório não existe sem CPE? Só que assim como na nossa casa, nós temos que definir qual é a função de cada um. Assim como temos em qualquer setor privado, nós temos que definir o que é a função de cada um. O que ocorre? Para nossa alegria, a Central de Processamento Eletrônico ela cresceu e foi adotada em várias unidades da federação. Só que por vezes ficava muito interno o que era a responsabilidade de um e o que é a responsabilidade de outro. Pois bem, a Administração do Tribunal de Justiça entendeu por bem publicar quais são as obrigações de cada um. Então, os instrumentos, os IAPs, eles nada mais são do que colocar no papel o que é de cada um nesta função, nessa parceria. Ah, por vezes poderia um lado ficar com mais coisa, ou outro lado ficar com uma coisa diferente? Poderia. Esse é um processo em construção. O trabalho da CPE não é algo linear. O trabalho da CPE é algo que vai se construindo e às vezes se acelera e às vezes se breca. Isso é um fator humano. A despeito de estarmos trabalhando com muita tecnologia, não podemos esquecer que nós estamos com pessoas e é para as pessoas que se trabalham. Certo. E aí o senhor queria falar sobre cada um desses instrumentos para a gente lançar clareza aqui também. Sim, vamos lá.
Na verdade, são 4 instrumentos. Aí fala assim, mas por que 4? Porque são os 4 departamentos que tem na Central de Processamento Eletrônico. E os operadores do direito, eles são acostumados com as áreas. Então, nós temos um IAP que é para a área dos juizados. Nós temos outro IAP que é para a área civil. Aí lá nós vamos encontrar a parte relativa às execuções, nós vamos encontrar lá a parte relativa à família, tudo mais. E temos um outro IAP, o terceiro, que é para a área criminal. Então lá você tem procedimentos onde, o que o cartório faz, se expede um mandado de prisão, quem expede, se expede um alvará de soltura, quem deve expedir, quem que praticam os atos, que atos para as audiências. E o quarto IAP é um IAP que nós chamamos de área de apoio. Porque assim como na nossa casa, para que ela funcione, só não bastam paredes, as paredes elas têm que ter encanamento, elas têm que ter toda uma estrutura, tem que ter telhado. E o apoio, ele serve para justamente controlar a questão das distribuições, da questão das custas e também a questão da controladoria dos mandados. Além das controladorias em cada uma das comarcas, a Central de Processamento Eletrônico também tem um controle sobre os mandados nesta área. Então, resumindo, os IAPs nada mais são do que colocar de forma clara o que é de cada um. E isso pode vir, isso daí já conversamos com a administração, que foi quem editou esses IAPs, isso, de acordo com as necessidades, eles podem eventualmente sofrer alterações. E, independentemente, então, de departamentos, como que a gente pode fazer para fixar melhor isso, né? Para conceituar melhor o que é responsabilidade dos cartórios e o que é o compromisso da CPE? Muito claro. Nós temos que pensar o seguinte, uma forma bem simples, sem falarmos uma questão técnica jurídica. Aquilo que é imediato, aquilo que é urgente, aquilo que tem que ser praticado fisicamente na presença da pessoa, são os cartórios. Aquilo que não precisa ser fisicamente na presença ou que não é urgente é na Central de Processamento Eletrônico. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Um ato onde uma pessoa está com uma doença grave e tem que se analisar uma liminar. O magistrado defere uma liminar. Essa liminar tem que ser um mandado de forma urgentíssima. Ela vai ser mandada, esse procedimento para ser cumprido na Central de Processamento Eletrônico que tem uma distância ou tem que ser no local onde se exige uma celeridade? No local. Vamos pegar um ato complexo que envolve trabalhos tanto da CPE quanto dos cartórios. Vamos lá, uma audiência. Uma audiência na comarca eu falei Jardim, Vila Maracaju, vamos colocar de Pedro Gomes. Quem que vai marcar o dia que é esta audiência? É a Central de Processamento Eletrônico ou é o cartório ou é o juiz que lá está e sabe a agenda daquela localidade? Por uma questão natural e instintiva, é questão óbvia, quem vai marcar é o magistrado, é o cartório. Eles marcando a data, a Central de Processamento Eletrônico vai expedir os mandados, vai fazer os mandados para intimar. Olha, o juiz fez um despacho, o cartório mandou para a Central fez todos os despachos, fez todos os mandados. Encaminhou lá para o oficial de justiça de Pedro Gomes, que vai cumprir e vai intimar as pessoas. Pois bem, faltando 2, 3 dias, quem que vai organizar a audiência? A CPE ou o cartório? Quem que vai estar na festa? Vai ser o cartório ou vai ser a CPE ou vai ser o gabinete? Não, vai ser a CPE. Então, faltando 2, 3 dias, aqueles atos na frente da audiência, será que o mandado foi juntado? Quem que vai fazer a ata? Na verdade, não é que não é verdade. Por uma questão natural, é quem está na localidade, ou seja, os cartórios. Então, resumindo, aquilo que tem que ser praticado na localidade que necessita de uma proximidade e que são urgentes, são dos cartórios. O restante, a elaboração, a confecção de documentos e controle de prazo da CPE. Só que, se o magistrado ou magistrada determinar, tudo o que é feito na CPE pode ser feito no cartório. Mas a CPE não pode praticar alguns atos que são de competência exclusiva do cartório. Nós não podemos tirar a importância e a autonomia dos cartórios e dos magistrados. Certo. E o senhor falou já no primeiro bloco, mas vamos dar mais espaço para isso, para esse projeto que é importante, que é o CPE Atende, né? Certo. Então, o CPE Atende foi
uma demanda trazida pela Ordem dos Advogados do Brasil, à administração do Tribunal de Justiça, em que se colocou justamente essa dificuldade de saber, primeiro, quem fazia o quê, e segundo, a quem recorrer. Então, dentro disso, é importante um ato, uma entrevista como essa que nós estamos, de colocar que o primeiro local de se procurar são os cartórios, são os magistrados, são os gabinetes. Se eventualmente a pessoa não conseguir uma resposta, então ela vai para o CPE Atende. Só que a CPE Atende, ele não é um balcão como o cartório, onde você vai fisicamente. O CPE Atende, a pessoa faz uma pergunta online e ela é respondida online. Até para responder assim, a CPE praticou um erro, então a CPE tem que responder, erramos, vamos fazer de novo. Ou, meu processo não está andando, o que está acontecendo com ele? O CPE Atende vai responder assim, esse seu processo é o número X da fila, ele deve andar aproximadamente em tal data. Se dá uma perspectiva para a pessoa. O que ocorre, Fernanda, é que todos nós somos seres humanos. Todos nós somos ansiosos por natureza, todos nós temos problemas. E quando são nossos problemas, é claro que nós queremos que eles venham a ser realizados imediatamente. Para nossa alegria, os problemas que antes demoravam anos para serem solucionados, hoje estão demorando meses. E aqueles atos, aqueles documentos judiciais que eram feitos em meses, agora são feitos em dias. Só que as pessoas querem imediatamente. Imediatamente não dá. Ainda não. Mas já está muito mais rápido do que era em qualquer outro local. Lá vem a Ferrari. Isso. E só para as pessoas entenderem também, como acessam o CPE Atende, onde que eu acesso o CPE Atende? Pelo site do Tribunal de Justiça, a pessoa vai entrar, tem que ser advogado, promotor ou defensor. Por que são esses atores, por que são esses operadores do direito? Porque as pessoas que atuam no juizado sem advogados, eles já têm o reclame aqui dos juizados. Então são para os casos que tem ou promotor, ou advogado, ou defensor público. Então ele se cadastra inicialmente, cadastrando ele vai fazer a pergunta, é o processo tal, eu quero saber o que está acontecendo em relação a isto. A primeira pergunta que nós fazemos é a seguinte, foi ao cartório? Qual foi a resposta que o cartório lhe deu? Não, o cartório não me respondeu. Nós temos verificados que muitas vezes as pessoas colocam que o cartório não respondeu, mas não corresponde à efetual realidade. Porque os cartórios têm hoje, inclusive, o balcão virtual, que tem sim respondido em grande parte as demandas que estão sendo colocadas. O que já foi possível aprender com a CPE nesses 10 anos? Nos primeiros 5 anos, CPE, ela elegia a vara ou o juízo que seria trazido para a Central de Processamento Eletrônico. Ela, nos primeiros 5 anos, falava assim, que lugar que está muito problemático ou que lugar que sabemos que vai funcionar. Então, ela se trazia esse juízo. Vinham em torno de 2 varas a cada semestre para a CPE. Tem mais ou menos de 5 a 7 anos, as administrações do Tribunal de Justiça tomaram uma decisão muito corajosa. Falaram assim, nós temos que levar toda uma competência. Então, trouxeram todos os juizados do estado inteiro para a Central de Processamento Eletrônico. Claro, mantendo aqueles atos nas localidades. E a questão de 2 anos foi tomada, a gente fala da terceira fase da CPE. Qual é essa terceira fase? Uma nova decisão corajosa das administrações falou o seguinte, não, a CPE já está madura, então vamos trazer todos os juízos, salvo aqueles pequenos números, para a Central de Processamento Eletrônico. Então hoje nós vivemos em que momento? Nós vivemos um momento em que chegaram todas as varas, chegaram todos os juízos, e a CPE está entrando em um equilíbrio. Isso não é em um dia, um mês, isso leva 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos para que ocorra esse equilíbrio. Mas o que nós percebemos é que com a CPE nós podemos aprender muito. Primeiro, podemos aprender que nós conseguimos entregar uma justiça mais célere do que já era em Mato Grosso do Sul. Segundo, que nós conseguimos padronizar. E terceiro, que nós temos várias e inúmeras pessoas muito bem intencionadas querendo fazer com que o judiciário como um todo funcione. Como podemos avançar ainda nesse serviço? Tá. Lembra que nessa história de Central de Processamento Eletrônico, a questão de 1 ano e meio vieram as outras varas. Nós estamos hoje, então, com 98% junto com os cartórios dos processos de Mato Grosso do Sul. Como que nós podemos evoluir? A primeira questão que nós estamos neste momento é estabilizando. Então, fazendo contas
quantos processos e quantos atos um servidor consegue praticar em cada uma das áreas. Porque não adianta eu querer comparar um servidor que trabalha na execução fiscal com aquele que trabalha com inventário. A despeito de serem processos judiciais, têm características muito diferentes. Então, nós estamos no momento de estabilização. Além disto, nós estamos também no caminho de melhorar a comunicação. Como assim a comunicação? Entre os atores, entre cartórios e CPE, entre os magistrados e CPE, entre magistrados e cartórios também, porque tinha alguns magistrados, está acontecendo isso. Não, mas isso daí deveria ser feito pelo seu cartório. Então, cabe a eles, aqueles atores que ali estão, todos nós conversarmos sobre isso. E dentro disso, eu posso afirmar que nós já tivemos uma evolução muito grande. Tanto que os IAPs também são um resultado disso. Por que são um resultado disso? Porque a hora que você coloca claro qual é a função de cada um, você facilita a conversa, você facilita o diálogo em relação aos atores. E existem projetos para inovar o serviço que já é transformador, né? Que nasceu com essa qualidade transformadora? A transformação, eu não digo a transformação, mas a inovação e a busca de ferramentas, ela é diária. Eu vou dar um exemplo aqui. Existe hoje uma dificuldade muito grande no gabinete dos juízes que diz respeito aos sistemas externos ao Poder Judiciário. Vamos falar claro, cisbajude. Então, um juiz quer determinar uma ordem de bloqueio na conta de um devedor, o magistrado tem que entrar no site do Banco Central, fazer uma série de atos burocráticos. Pois bem, a princípio isto não atinge a CPE. Mas a CPE, através de um núcleo, juntamente, principalmente com a TI, que é um irmão de toda hora da CPE, conseguimos desenvolver aí, em alguns meses, um robô. Quando a gente fala robô, não é um robozinho que sai andando, mas um sistema de programas que desenvolve, em que o magistrado hoje lança um despacho. Esse despacho, ele já automaticamente entra no site do Banco Central, faz as ordens de bloqueio e junta no processo no SAGE. Isto tira, pelo menos, de trabalho de um juiz numa vara civil, pelo menos 3 dias do mês. Então, se você pegar 3 dias úteis, lembrando que nós vamos ter aí os finais de semana, isso é um trabalho muito grande que está se tirando dos gabinetes. Outra questão que a CPE está trabalhando junto com a TI, por exemplo, é uma busca de endereços nos órgãos externos. Então, nós queremos ir na Justiça Eleitoral, nós queremos ir no SUS. Isso está sendo desenvolvido pela TI junto com a CPE. Mas isso vai influenciar diretamente no trabalho da CPE? Não, porque hoje essa função está com os cartórios. Só que o cartório é nosso irmão. O cartório, nós somos irmãos siameses, não desgrudamos. Se o cartório anda bem, CPE anda bem. Então, dentro disso, sempre a inovação tem que estar sendo pensada em uma atividade como essa. Que bacana, né? Feliz em trazer esse assunto para o mérito da questão, porque as pessoas falam tanto, a justiça precisa ser mais ágil, e está aí, né? Está aí, né, magistrado? Fernanda, é muito bacana se daqui 10 anos a gente possa falar desses atos que nós estamos conversando hoje, como a gente conversa hoje dos telefones com fio que tinha na nossa casa de discar. Então, assim, tomara que daqui 10 anos, isso que nós estamos falando agora esteja completamente superado e os mecanismos que venham a surgir venham a ser muito mais rápidos e muito mais eficazes. Porque só velocidade não basta, você tem que ter velocidade com qualidade. Você tem que fazer uma prestação jurisdicional eficaz. Só dar sentença não basta, você tem que dar uma sentença correta. Obrigada, magistrado, pela sua participação no mérito da questão de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. A Central de Processamento Eletrônico, eu estou como diretor neste momento, como já passaram outros colegas e devem vir outros depois de mim, ela está aberta e lembrando, nós somos uma das peças da engrenagem e só junto com os outros parceiros é que nós vamos conseguir desenvolver uma atividade minimamente satisfatória. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Aproveito para lembrar a você que as edições anteriores estão disponíveis no YouTube. Até o próximo Mérito da Questão.